Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Carla Bittencourt, sou ativista da causa animal. Já tem 10 anos que eu trabalho com animais e a gente tem muitas experiências com resgate, com algumas situações que acontecem. Hoje o tema que eu vou falar é sobre coprofagia, que é um hábito que pra gente, aos nossos olhos, é algo ruim, é algo nojento, mas que para os animais é algo muito comum, né? Existem alguns pontos que a gente precisa estar tocando, né? Os motivos que levam o animal a cometer esse tipo de ato, esse tipo de comportamento, que é comer as próprias fezes ou comer as fezes de um gato ou de um outro animal que tenha em casa, ou até alguns cocôs que ficam na rua de alguns outros animais. Vamos abordar os 4 tópicos. Aquelas rações prêmio e super prêmio são rações que tem tudo que o animal ele precisa dentro daquela ração. Ele tem bons nutrientes, ele tem ferro, tudo que ele precisa para se alimentar bem, a gente tem dentro daquela ração, dentro da ração prêmio e da super prêmio. Então, se o seu animal, você já está dando para ele uma ração de boa qualidade e ele continua cometendo essa prática, então você já descarta a possibilidade de ser a ração. Porque se a ração ela já está rica em nutrientes, então o problema do seu animalzinho pode ser outro. Então, o primeiro ponto que você vai ter que olhar é o quê? Os nutrientes. Que tipo de alimento eu estou dando para o meu animal? É um alimento bom? É uma ração prêmio? É uma ração super prêmio? Ou é uma ração como aquelas rações que tem muito no mercado para chamar a atenção de consumidores, aquelas rações coloridas? Ali é somente para chamar a atenção. Mas, na verdade, aquelas rações fujam de rações com corantes artificiais. São rações que prejudicam o seu animal. Inclusive, hoje fiz um post no Instagram falando sobre isso. São rações que prejudicam o animal. São rações que não servem absolutamente para nada, vamos dizer assim, a não ser para o animal fazer depois o cocô. Porque o tanto que ele come, ele acaba colocando para fora. Ou seja, o organismo dele, ele não absorve. Diferente de uma ração melhor, como a ração prêmio e super prêmio. Ou seja, elas têm uma alta absorção. Não justifica o animal ter um tipo de comportamento que é comer as fezes. No caso da má absorção, como eu falei, sim. Por quê? Porque como ele coloca tudo para fora, ele ainda continua com fome. Então ele tenta na intenção de fazer com que ele tenha aqueles nutrientes que está faltando, e ele vai e ele acaba comendo novamente aquelas fezes. Um outro ponto importante é a fome do animal. Existem alguns tutores, falando sobre a má absorção, existem alguns tutores que fazem aquela dieta rigorosa porque não quer que o animal engorde. Lembrando que dieta, gente, se vocês pretendem fazer uma dieta, procurem um veterinário onde eles vão estar assistindo o seu animal. Não façam dieta simplesmente porque vocês querem fazer, né? O veterinário existe para isso. A gente precisa tirar dúvidas, precisa se informar. Agora, fazer uma dieta por livre e espontânea vontade, dar uma vez só a ração para o meu animal, talvez eu não esteja suprindo a necessidade dele. Então, por isso ele está acabando comendo as fezes novamente, porque ele está com fome. Que absurdo? Não é absurdo, é uma realidade. Ele pode estar comendo as fezes porque os nutrientes que ele está obtendo não está sendo suficiente para que ele se alimente, e por isso ele volta a comer as fezes. Então, isso é algo que tem que ser investigado. Outros problemas de saúde muito comum é anemia, vermes e diabetes. Se o seu animal tiver esses problemas, por exemplo, pode ser que ele tenha essa necessidade de comer essas fezes. Quando eu falo em vermes, eu falo também na giardia, tá? Que isso aí é um assunto que a gente pode falar depois. Mas a giardia, ele é um protozoário. Quando o animal ele já está contaminado e ele come outras fezes de um animal que já tem essa verme, ele acaba ingerindo. E ele é um protozoário mais difícil de matar. Existem alguns vermífugos que não matam a giardia, tá? Então, a gente tem o Drontal, que inclusive eu tenho parceria com a Pet Love, e vocês podem estar adquirindo com preço inclusive até de 20% de desconto para as compras, nas primeiras compras. Então, a gente tem aí o Drontal, que ele mata tanto as vermes normais, quanto ele mata também essa giardia.
Anemia e diabetes são outros fatores também, tá? Então, se você descartou a ração, né, você está dando uma ração de boa qualidade, né, e ele está anêmico, né, é uma coisa de você investigar e levá-lo para o veterinário, né, ou diabetes também. Por quê? Porque ele vai te passar uma ração balanceada, né, o veterinário ele vai te passar uma ração específica para aquele problema, para que ele não passe fome e que ele tenha todos os nutrientes necessários. E um outro problema, o outro caso é o comportamental. O caso comportamental, a gente consegue resolver muito isso. Quando os filhotes nascem, para a gente entender, a gente tem que começar lá do início, quando eles são bebezinhos. Quando o filhote é bebê, a mãe ensina para ele que ele come aquelas fezes, né? E por que a mãe come? Primeiro que ela come para deixar um ambiente limpo, ela come para evitar que outros predadores sintam o cheiro, e ela come também para poder estimular eles a fazer o xixi e o cocô. Se você já teve a oportunidade de resgatar algum filhotinho de rua, quando ele era bebê ainda, recém-nascido, você já observou que para você fazer isso, você faz o que? A gente pega um algodão, molha e passa no pintinho dele e no ânus. Para quê? Para estimular. O que nós estamos fazendo é o papel da mamãe. Então, a gente está estimulando ele a fazer esse cocô. E isso, eles tendem a aprender isso com a mãe. Ele pode estar repetindo isso com a mãe. Por isso, não brigue com o seu animal. Isso pode trazer transtornos absurdos para o seu animal lá na frente, porque ele pode entender que se você está brigando com ele é porque ele fez cocô e não deveria. Então, ele pode acabar cometendo essa prática, inclusive, para evitar com que você veja, tá? Existem alguns medicamentos também, dentro do próprio site, são medicamentos coprofágicos, que evitam com que esse animal tenha esse tipo de comportamento, que você dá comprimidos, por exemplo, você dá para ele antes das refeições. E o que essa medicação faz? Na verdade, ela faz com que o cocô dele tenha um cheiro desagradável, ao ponto de ele não querer comer as fezes. Ele vai ter repulsa quando ele vê as fezes, né? Vale ressaltar que existem alguns animais que têm uma certa predominância a cometer a coprofagia. Quem tem Shih Tzu geralmente tem esse tipo de problema. Mas não é sempre assim. Isso é algo tratável, como eu estou passando para vocês, tá? Não é algo que toda a vida ele vai fazer isso. Você tem alguns sintomas para tratar. Eu acabei de passar para vocês. Primeira coisa, a gente verifica o que? A ração. Estou dando uma ração de boa qualidade. Ela está com anemia? Tem diabetes? Preciso procurar um médico. Você já deu remédio de verme, você está dando um Drontal. Por que eu estou falando do Drontal? Como eu expliquei, porque o Drontal, ele também mata giardia. Então, é interessante que você dê um outro tipo de vermífugo, tá? E aí você vai para os comportamentos. Pô, se você passeia muito com ele, isso é uma coisa que agrada. Ofereça brinquedos para ele. Dá uma olhada nesse vídeo. Olha que interessante. A Shih Tzu, bebezinha, está querendo comer o cocô dela. Isso está visível, né? E o que a gente faz, né? Como é que a gente vai combater esse comportamento? O animal, você perceba que ele está indo aí, ele está querendo comer mesmo essas fezes, e aí a tutora, Júnior, que é o rapaz que está adestrando ela aí, ele pede para que a tutora, por exemplo, pegue um outro pedaço e limpe o tapetinho, tá? Poderia ser no próprio tapetinho, mas ele pediu para que ela retirasse o cocô e levasse para até um outro canto da casa. E foi exatamente isso que ela fez. E aí, para surpresa, ela pegou o repelente. Quando ela aplica o repelente, ele solta a Shih Tzu para ela perceber a reação da Shih Tzu. E olha o que acontece. Ela não vai. Ela não quer. O que ela está vendo? Ela está sentindo um odor desagradável naquele repelente. Isso faz com que ela não queira, ela perca o apetite para comer aquele cocô. E aí, quando ela volta para você, é a hora de você fazer a sua parte. A gente tem que pontuar o positivo dela. E o último é o que fica. É uma excelente forma de compensar. Você dá um petiscozinho para ela dizer, olha, esse aqui tá mais gostoso. E ela vai comendo o petisco e ela vai passando a desinteressar das fezes. Vocês estão vendo aí na prática que funciona, tá bom? Essas são as dicas. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse assunto,
me ajudem, compartilhem. Informações são para serem compartilhadas. Eu tenho certeza que tem muitas mamães aí que estão passando ou que já passaram. Compartilhe, comente a sua experiência, se o seu animal já teve esse tipo de prática, o que você fez para sanar. Então, é bom, compartilha e vamos ter informações, porque conhecimento nunca é demais, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.